Muito bom dia, sejam bem-vindos pela primeira vez aqui no plenário. E eu gostaria de explicar rapidamente o que é esse novo produto do tribunal, mas conduzido pela escola, e fazer uma breve apresentação da Mariana, que aceitou, já agradeço o nosso convite. E o projeto de diálogo, né, da Escola de Contas e Gestão, sob a coordenação da Coordenadoria de Estudos e Pesquisas, com a colaboração da Biblioteca Sérgio Cavalieri Filho, tem como objetivo convidar especialistas para abordar temas relevantes e atuais que interessem tanto os servidores do TCE, do Rio de Janeiro, quanto a sociedade como um todo. O evento é um convite ao diálogo, por isso o nome, entre os especialistas e o público presente, estimulando o debate intelectual em um ambiente informal, como a gente pode perceber. E aí gostaria agora de fazer a apresentação, para que a gente possa já seguir, da professora Mariana Zattar. A Mariana é doutora em Ciência da Informação pelo IBCT, tem MBA em Gestão Estratégica da Informação e Inteligência Competitiva pela Faculdade do Senac Rio, é docente também da UFRJ, no curso de Biblioteconomia, e Gestão de Unidades de Informação, CGB, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, do Centro de Ciências Jurídicas e Economia. Então, Mariana, seja muito bem-vinda, tá, para a gente poder começar logo. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Mariana. Primeiro eu quero agradecer o convite da escola, da biblioteca, Ilvana, Rosa, Maíra, Patrícia, que falaram comigo gentilmente, Marcelo, Tiago. Hoje eu vou falar sobre o óbvio, vou falar sobre informação, e aí eu preciso primeiro explicar de onde eu venho, para que a gente consiga estabelecer aqui um local de fala. Eu sou bibliotecária de formação, e aí, depois do curso de biblioteconomia, eu fiz um mestrado e um doutorado em ciência da informação, trabalhando com aspectos relacionados ao uso e recuperação de fontes de informação. Esse assunto, fake news, desinformação, é um assunto que todo mundo acaba ouvindo bastante atualmente. Não trabalhei com isso especificamente na tese, mas como trabalho com as questões relacionadas à busca e recuperação e avaliação de fontes de informação, o meu olhar, a minha pesquisa chega a isso também, chega às fake news e à desinformação. E aí, para a gente estabelecer aqui o que seria desinformação, desinformação é, antes de tudo, uma informação falsa. Quando a gente traz para a língua portuguesa, a gente traz uma tradução do termo disinformation, e a gente olha como um tipo de informação, uma informação falsa. Só que no inglês a gente tem a desinformação, que seria o disinformation, e tem o misinformation, que a gente não tem ainda uma tradução precisa na língua portuguesa. A diferença principal seria que o misinformation ele é uma informação falsa. Já a disinformation, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é a desinformação, é uma informação falsa, mas uma informação propositalmente falsa. É uma informação que ela existe para enganar alguém. Então, alguém criou uma informação falsa para enganar alguém. Existe esse objetivo, essa é a base de quando eu falo sobre desinformação. E aí também para a gente continuar estabelecendo as bases. A informação, na verdade, a desinformação, ela é uma informação falsa, ela é uma informação enganosa e ela quer enganar alguém. A informação não quer enganar ninguém porque ela não é um sujeito. Então, alguém que produziu a informação, alguém compartilhou a informação, alguém que criou a informação quer enganar alguém. Não tem como a gente chegar num nível de análise, de observação, para conseguir falar assim, essa informação ela é falsa, essa informação é enganosa porque sujeito tal quis me enganar. Ou então porque a fonte de informação, o jornal X, quis enganar alguém. Não dá para chegar nesse nível quando eu falo de informação no nível da ciência da informação, pensando em prática informacional, pensando que a informação é uma construção social. Porque eu não sei o que está na cabeça da pessoa, e nem é o meu objetivo também quando eu falo de desinformação com este olhar que eu estou usando aqui hoje com vocês. Então, assim,
Eu falo que é uma informação falsa, falo que é uma informação enganosa, falo que é uma informação propositalmente enganosa, mas eu quem disse isso, fui eu quem disse isso. Eu consigo analisar a informação. Então, não vai ter, assim, eu falei que eu vou falar sobre o óbvio, mas também não dá para chegar no nível de ter uma receita de bolo. Eu não consigo estabelecer critérios que sejam fixos ou fechados para que eu consiga avaliar a informação, porque depende mais do que eu quero com aquela informação e menos do que, de fato, é a informação. Então, assim, ela é enganosa porque alguém quis enganar, mas, a partir do momento que eu for enganada, que eu fui enganada com aquela informação, aí sim que aquilo ali vira desinformação. Então, há esse distanciamento. Ela, por si só, aquela palavra, aquele texto, aquele slide, aquele vídeo, pode não ser, inclusive, uma informação. Depende do significado que eu atribuo à informação. Para a gente também continuar falando sobre desinformação, tem algumas referências, ele até ficou um pouco pequeno, mas tem referências que a gente pode trazer de séculos anteriores, de século VI, da KGB na Rússia. Existia uma área específica na KGB que trabalhava no contexto de Guerra Fria para a criação de desinformação, e isso era dito. A gente também tem práticas específicas dos Estados Unidos falando sobre desinformação, de ações específicas políticas relacionadas. Só que também a gente precisa entender, quando a gente vai para o lado histórico, é que parece uma coisa bem distante, ou então a gente tende a olhar como algo bem distante, ou então a gente tende a olhar como algo que começou a ser dito agora, parece que nasceu agora e que nunca existiu informação falsa. Talvez vocês já tenham tido algum tipo de contato com informação falsa e informação propositalmente falsa. Eu falo esse talvez mais por expectativa e talvez ingenuidade, mas eu posso afirmar que todos aqui já tivemos algum tipo de contato com informação falsa e informação propositalmente falsa. A famosa fofoca, ela é uma informação falsa, ela é uma desinformação. A diferença é se ela quer enganar alguém ou não. Sabe quando alguém fala assim, eu acho que fulano fez tal coisa, eu acho que a instituição tal fez tal coisa? Isso aí vai para o caminho da desinformação também. Para relacionar o que é desinformação e o que é fake news, a gente tem algumas referências. Tem, por exemplo, saiu esse ano um relatório da Comissão da União Europeia falando sobre desinformação, e tem outras referências também que chamam isso. E aí a ideia, assim, quando essas referências, esses documentos oficiais falam sobre desinformação, elas falam sobre desinformação, dizem que é uma informação falsa, propositalmente falsa, e aí apresentam como exemplo de desinformação a fake news. Então, num olhar hierárquico, seria assim, eu tenho primeiro a desinformação, eu tenho o guarda-chuva da desinformação, e dentro desse guarda-chuva eu tenho a fake news. E aí a gente agora tem o que a gente também chama de deep fake news. Então, eu tenho, por exemplo, a desinformação, fake news, deep fake news. Tem também um outro termo que é bastante usado, ele até ficou um pouco agora parado, porque as pessoas começaram a falar mais sobre fake news, que é o factoide. Não sei se vocês já ouviram, o pessoal do jornalismo, da comunicação, acaba trabalhando bastante também com essa terminologia. Então, seria um guarda-chuva desinformação, e dentro dele, o que a gente hoje vai chamar de fake news e deep fake news. Para fake news, especificamente, o que a gente pode definir aqui hoje também, assim, e eu estou falando o tempo inteiro definir aqui hoje, porque tudo vai depender do interesse, do significado, do objetivo que a gente tem para falar sobre informação. Porque se a gente entende que a informação é uma construção coletiva, tudo vai depender do que queremos com aquela informação ou com a definição do que é informação. Fake news é uma notícia, é uma informação falsa em formato de notícia. Então, grosso modo, seria isso. Essa seria a definição. Então, se eu entro, por exemplo, no site do Globo, se eu entro no Dia, no Extra e por aí vai, em qualquer outra fonte de informação que relacione, indique, apresente notícias, se a notícia que está ali é falsa, a gente pode pensar em fake news. No Facebook, por exemplo, também, em outras mídias e fontes de informação. Já o que a gente vem trabalhando também agora com deep fake news é uma informação num alto nível de manipulação. A fake news, ela é como se fosse assim, sai uma manchete de jornal, e aí naquela manchete tem uma informação que não é exatamente as palavras que
que foram escolhidas para escrever aquela manchete, não dizem exatamente o que quer dizer no conteúdo. Ou então, no conteúdo, o que é apresentado ali não é exatamente o que foi, de fato, apurado e deveria ter sido publicado. A Deep Fake News, ela não vai para a notícia, para o grosso, para o bruto. Ela vai para os dados que sustentaram a elaboração dessa pesquisa, dessa notícia, dessa manchete. Então, ela é anterior. Eu tenho um dado, eu crio um dado, e aí esse dado que é falso, ele é enganoso, ele é usado para a elaboração de fake news. Então, essa é a diferença. É por isso que a gente usa o Deep, ela é mais profunda. Eu tenho uma base já enganosa, eu já crio aquilo ali para depois chegar uma fake news. É essa a ideia. Tem uns vídeos que andam circulando na internet, as pessoas têm usado bastante um exemplo que fizeram com Obama, não sei se vocês chegaram a assistir isso. Pegaram uma entrevista do Obama e aí manipularam com um ator falando um outro texto, não era exatamente o que ele falava na entrevista, e aí conseguiram fazer uma manipulação em vídeo da boca desse ator, com o texto que o ator falava e com a fala do Obama. Então, a gente olhando, um leigo olhando, e leigo é a pessoa que não tem especialização ou não é especialista naquela atribuição específica. Então, somos todos leigos em alguma coisa e está tudo bem também, não tem problema. Um leigo olhando aquilo ali, se ele não estiver fazendo uma análise da produção daquele vídeo, talvez ele acabe caindo nessa estrutura de fake news, de enganação. A Unesco vem trabalhando com os aspectos relacionados a fake news. Aqui é um exemplo, assim, também quando a gente fala de fake news, parece também que tudo que é mentira é notícia. E aí aqui é uma brincadeira falando que no século VII, a maçã, na verdade, os pesquisadores no século XVII, eles tinham evidências categóricas para provar que a maçã tinha esse aspecto. Isso é uma brincadeira, é só para mostrar que, na verdade, as pessoas sempre quiserem enganar as outras pessoas e enganar alguém não é igual a falar sobre notícia. Tem uma consideração importante. Quando a gente fala também de desinformação e de fake news, a gente tende a colocar no outro, a gente tende a achar, sim, ok, eu já entendi que sou eu quem atribuo o que é falso, o que é enganoso. Até aí tudo bem. Só que eu não sei se é por defesa, a gente tende a achar que é assim, não, mas eu não vou cair nessa informação falsa do Obama. O vídeo do Obama, gente, dá para ver que não é o Obama. Não sei se dá para ver, não. Não, mas o Obama não falaria isso. Ok, você parte por esse. Só que aí, eu não sei se vocês usam WhatsApp, Facebook, eu uso. Eu tenho um grupo de família no WhatsApp. Não sei se aqui alguém tem. Talvez tenha. Grupo de amigos, conversa com os amigos, interage com os amigos. E aí a gente acaba sendo provocado nesses grupos a descobrir que as pessoas compartilham informação falsa nesses grupos. E aí o que eu estou querendo dizer é para dialogar diretamente com uma pesquisa que foi apresentada esse ano, do MIT, falando que os lugares que mais têm compartilhamento de informação falsa, de desinformação, misinformation ou fake news, são os grupos de WhatsApp. O problema não está no WhatsApp, não está na mídia do WhatsApp. O WhatsApp não existiria se não fossem as pessoas. Então, somos nós. Somos nós quem compartilhamos, somos nós que participamos dos grupos e somos nós que recebemos aquela informação. Quando a gente também fala de desinformação, fake news, deep fake news, factoide, por aí vai, a gente também tem que considerar um conceito de pós-verdade. A palavra pós-verdade, no ano passado, ela foi escolhida como a principal palavra na Inglaterra. E aí, assim, o que seria pós-verdade para a gente neste contexto? Pós-verdade é assim, sabe quando a gente lê uma matéria, lê uma notícia, lê um artigo que seja, a gente pensa assim, eu sabia que era assim. Você dá uma coisa, assim, um afago no coração, aí depois você para e pensa, não é exato, pode não ser isso. Pode não ser. Não importa o que esteja escrito, o que importa é que eu quero acreditar no que está escrito. Então, para a gente falar de desinformação e a gente entender que são as pessoas que fazem, que disseminam, compartilham, que são as responsáveis pela desinformação, pela informação falsa, pela fake news,
é a gente entender que isso está bastante motivado pelas crenças, pelas verdades prévias que a gente tem. E aí somos nós, tá? O tempo inteiro o coletivo. Não é a máquina que cria isso. A máquina pode até criar, mas ela cria porque alguém programou para ser criado. Então, pós-verdade, do ano passado não, desculpa, 2016. São as circunstâncias e fatos objetivos que, na verdade, influenciam mais na forma que eu olho, influenciam menos, desculpa, na forma que eu olho a informação, porque eu tenho as minhas crenças e as minhas opiniões já pré-estabelecidas, não quero mudar, eu quero usar as informações para validar o que eu acredito. Eu vou passar um vídeo aqui, não sei se vai dar para enxergar bem, mas depois eu posso explicar. Scrolling down my Facebook timeline, man, Yeah. and it said snakes have legs. No. Yeah. I gotta go tell everybody. Yeah, you go tell everybody, man, because it's true. Whoa, are you a snake? Yeah, man, I'm a snake. I heard that you have legs, man. That's some dumb shit. Did you get this information from a reputable news source? Yes, it was called the Daily Testicle. The Daily Testicle. Yes, You believe something from the Daily Testicle. I did. And you think this is true because I read it on the you read it on the internet. internet, right? Yes. You should stop that forever. Stop the internet? No, just stop being dumb on the internet. The internet is an amazing tool that could be used for amazing things, but you should stop being an idiot on it. Unfriend. Snakes have legs. Esse vídeo é para ilustrar o comportamento que a gente tende a ter quando a gente se depara com uma informação falsa, ou com uma informação enganosa, ou com uma informação, com algo que a gente acha que seja uma informação, pensando nesse conceito de pós-verdade. A gente tende a achar que é o outro, ou que o problema está... não, o problema está no Facebook, o problema está no Google, o problema está no Globo, o problema está nos meus amigos, que eu não sabia que eles eram tão assim esquisitos, ou na minha família, porque as pessoas não querem conversar, só ficam brigando lá no mandando bom dia, no grupo. Na verdade, o problema, e talvez esse seja o maior problema, é que, de novo, não são as mídias, não são as fontes de informação que têm problemas, somos nós. Então, quando a gente fala de desinformação, a gente precisa entender que o problema é nosso. E aqui alguns exemplos de desinformação e fake news. A gente teve um caso de uma moça que ela teve o retrato dela, na verdade, o perfil dela, bastante compartilhado, e aí as pessoas começavam a associar o perfil dela, a uma situação, a um crime que aconteceu de uma outra pessoa, e relacionaram ao retrato falado dessa pessoa à imagem dela. E aí a comunidade que ela vivia, os vizinhos dela, acharam que podiam julgar e perseguir, e chegaram a matar essa pessoa numa briga. Isso tudo relacionado à desinformação. Eu estou trazendo esses exemplos para poder a gente também lembrar aqui do impacto que tem uma desinformação. Aqui é um outro exemplo, isso aqui é um artigo científico. Também tem uma questão aqui. Quando a gente fala de desinformação, alguns autores falam que a desinformação só existe porque só existe quando são informações, são questões relacionadas ao senso comum. Quando é pesquisa científica, não tem como existir desinformação, porque é avaliação por pares. Então, quando eu vou ler um artigo, esse artigo foi avaliado por pares. Esse aqui é um exemplo, a gente tem outros exemplos também que são apresentados para a gente falar de desinformação na produção científica, na produção do conhecimento científico. Teve esse aqui, um grupo de pesquisadores, eles fizeram uma apresentação no artigo científico com avaliação por pares. Esse periódico tinha avaliação por pares. Esse artigo foi avaliado por pares, por pessoas da comunidade científica, e aí o objetivo do artigo era apresentar uma doença. Uma doença relacionada a uma mutação genética. Ok, foi avaliado, foi publicado, tudo certo. Depois que foi publicado, o grupo de autores do artigo publicou que, na verdade, aquilo ali nunca existiu. Aquilo ali foi um teste para validar as avaliações por pares do periódico.
Eles fizeram o artigo todo pensando no... Eu não lembro se foi Star Trek, era alguma coisa relacionada à ficção científica. E usaram, inclusive, o nome do produtor para os agradecimentos. Fizeram uma brincadeira e acabaram com a comunidade científica, com o periódico científico, para provar que, na verdade, essa questão de relacionamento com os pares também não pressupõe exatidão. Aqui é um outro exemplo. Esse aqui é um caso também que aconteceu. Foi num escritório de direito em São Paulo. Era uma brincadeira de 2 advogados, que eles fizeram uma brincadeira com um estagiário. E aí viraram para o estagiário e falaram: olha, você não conhece o Carlos Bandeirense Mirandópolis? Não, o estagiário falou: não conheço. Como é que você não conhece? Todo mundo conhece esse sujeito. Criaram um perfil, um verbete na Wikipédia para apresentar o Carlos Bandeirense Mirandópolis e foram criando informações para sustentar aquela informação falsa. Naquele momento, era uma brincadeira com o estagiário. Até aí, ok. Só que aquilo ali depois ficou online. Outras pessoas começaram a pesquisar. Aquilo virou aquela referência, aquele jurista que era citado ali, o Carlos Bandeirense Mirandópolis, que nunca existiu, foi citado em trabalho de conclusão de curso de Direito e foi citado, inclusive, numa sentença do TJ do Rio de Janeiro. Então, é um nível de manipulação. Naquele momento, pelo que foi dito, não havia um interesse de enganar um grupo de pessoas. Era uma brincadeira com o estagiário. Então, o nível de manipulação de dados para chegar a uma desinformação. A relação toda que eu faço com isso, e aí dos trabalhos que eu venho desenvolvendo lá no curso de Biblioteconomia, e nas pesquisas relacionadas à informação, o olhar que eu tenho para isso tudo é o olhar da competência em informação. Tem algumas instituições nacionais e internacionais que vêm trabalhando com competência em informação, e para estabelecer aqui o que eu estou chamando de competência em informação é quando eu promovo um olhar crítico e ético para a informação. Então, eu trabalho com as pessoas, eu preciso desenvolver ações para que as pessoas, em comunidade, com uma perspectiva coletiva, que elas consigam avaliar as informações. Basicamente isso. A competência em informação, ela não trabalha com opiniões, não trabalha com conceitos amplos e não trabalha com previsões do futuro ou futurologia. Não me importa, quando eu falo de competência em informação, dessa habilidade, desse olhar crítico e ético para a informação, o que a pessoa quer acreditar. Me importa mais o que tem a informação e a forma como ela vai usar a informação. Tem algumas... Também relacionando com os aspectos de competência e informação, eles não chamam exatamente assim, mas a gente tem algumas agências, tem inclusive a agência Lupa, tem a agência Truco, algumas agências que nesse momento até vem despontando, a agência Lupa está participando nesse momento, está na Folha, está alocada na Folha de São Paulo, que vem sendo usadas bastante, vem sendo bastante usadas pelas pessoas para validar a informação, para saber se a informação é interessante ou não. E aí, para a gente estabelecer, o que eu chamo de competência em informação é o olhar ético e crítico para a informação. O que essas agências fazem, quando eu falo de checagem de fake news, é a avaliação da informação e a demonstração, a apresentação das questões relacionadas àquela informação. Essa parte de checagem, pensando em fake news, ela está, neste momento, mais voltada para a parte de jornalismo, comunicação. A parte de competência e informação, ela já é um outro braço que vem trabalhando com os aspectos relacionados ao comportamento e às práticas das pessoas para análise da informação e da desinformação. É interessante, aqui eu trago alguns exemplos, e o mais interessante desses exemplos, das classificações da agência Lupa, da agência Truco, é entender que existe bem mais coisas entre a verdade e a falsidade, ou a verdade e a não verdade. Quando a gente fala de desinformação, de fake news, factoide, por aí vai, eu preciso entender que a informação falsa, ela não é obrigatoriamente o contrário da informação verdadeira. Eu posso ter uma informação falsa porque alguma coisa é imprecisa naquela informação. Eu tenho que ter um olhar crítico para entender que eu posso ter algum dado ali que corrompa toda a informação.
Aqui é a classificação da agência truco, verdadeira, sem contexto. Para a gente, quando a gente trabalha competência e informação, aqui é a classificação do Google. O Google, no Brasil, ainda não inseriu essa classificação, mas eles já estão colocando nos Estados Unidos, quando a gente faz alguma pesquisa, ele já diz se foi checado e qual a fonte de informação que checou. Quando a gente vai avaliar a fonte de informação, fake news, a fonte de informação é a informação para ver se é desinformação, se é fake news, se é um factoide, a gente não vai se preocupar tanto, a gente, um ser humano normal, que não está dentro de uma agência fazendo checagem. A gente não vai se preocupar tanto em saber, qual é a classificação que eu vou colocar? É verdadeira? É falso? É mais ou menos? Não importa, assim. A gente vai trabalhar com o olhar da competência e formação para pensar em como a gente vai conseguir analisar. É isso, a gente não precisa classificar a informação, basta que a gente consiga analisar. E aí aqui eu trago para vocês alguns critérios que a gente pode usar para avaliar a informação. Então, assim, eu posso fazer perguntas do tipo, eu estou com a informação na minha mão, e aí eu leio aquela informação, aí eu olho, bom, quem publicou? Quem é o autor? Autoria, quando eu falo de autoria, eu preciso entender que a autoria é a pessoa que assinou aquele documento, o editor que é responsável pelaquela publicação. E a autoria, o autor, quando eu falei do autor, o autor não é obrigatoriamente só quem escreveu o texto. Podem ser também os colaboradores. Existem outros tipos de autoria, de responsabilidade para além do autor. Tá? Ou, por exemplo, quem disseminou aquela informação, quem compartilhou. Eu preciso também considerar assim, bom, olhando essa informação aqui, quem pode ser beneficiado ou quem pode ser prejudicado com essa informação? Quem toma as decisões sobre esse assunto? Por isso que eu falei que eu ia falar bem sobre o óbvio mesmo. Então, quem é o especialista? Quem é responsável por esse dado aqui que tem nessa informação? Estão apresentando alguma coisa relacionada à violência. Bom, eu tenho que ver com a segurança pública para saber se esse dado aqui está de acordo ou não. Quem são as pessoas-chave? Então, os especialistas também. Um outro critério também que a gente pode usar. Qual o objetivo dessa informação? Quando eu consigo entender o que aquele texto quer apresentar, eu consigo entender se aquilo ali, para mim, é uma desinformação ou é uma informação. Qual é a outra perspectiva alternativa? Bom, ok. A gente também precisa estabelecer, quando a gente faz essa pergunta, que a gente, quando fala de informação, a gente tende a achar assim, bom, as fontes de informação elas são imparciais e neutras. Não existe imparcialidade e neutralidade quando eu falo de informação. São pessoas que estão fazendo a informação. Vai ter algum tipo de direcionamento. E aí eu até brinco, assim, eu vejo muito no Facebook os meus alunos, até conversei agora há pouco falando sobre isso, botando no Facebook assim, eu prefiro animal a gente. Bom, eu não tenho cachorro, mas se eu tivesse um cachorro, ele não teria Facebook. E se ele tivesse Facebook, porque tem perfil de cachorro no Facebook, ele não leria o Facebook para entender que você prefere. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, bom, depende para quem eu vou escrever aquela informação. Eu sempre vou ter um direcionamento. Eu não escrevo, eu não escrevo isso no Facebook, tá? Mas a pessoa que escreve isso, ela escreve para atacar alguém. Ela não escreve para falar bem do cachorro, do gato, sei lá. Ela fala para atacar outra pessoa. Então, não vai ter imparcialidade, tá? Ainda que seja bonitinho falar do cachorro e tal. Qual seria o contra-argumento? Então, eu preciso também ponderar. Eu preciso sempre ponderar a informação que está comigo. E qual o cenário dessa informação? E eu falei várias vezes aqui, eu preciso trabalhar com a informação que está na minha mão. É bem importante também que a gente entenda que a gente, quando faz uma avaliação de uma informação, a informação tem que estar comigo neste contexto. Eu não tenho como olhar uma informação que foi publicada anteriormente ou que foi publicada hoje, mas que tem um outro contexto e que eu não consigo trazer para o meu contexto. Não faz sentido, perde a aderência. Outros critérios também que a gente pode olhar, onde foi publicado, onde é que eu consigo achar definições ou situações similares. Então, eu tenho que extrapolar. Quando eu tenho uma informação, a informação por si só, às vezes, não basta. Eu preciso entender que eu tenho outras fontes de informação que vão sustentar aquela avaliação. Onde foi compartilhado ou disseminado. Já aconteceu comigo, e aí também parece... para lembrar que não é distante. Assim. Já aconteceu comigo de eu compartilhar no Facebook uma matéria, e aí que eu tinha achado super
legal, assim, eu nem tinha lido direito, eu tinha só lido a manchete, passei na minha timeline, achei legal e quis compartilhar. Aí depois eu percebi que aquela informação ali, ela vinha de um grupo que eu não compartilho as ideias, eu não concordo com aquilo ali. Só depois, quando eu cheguei à minha casa, que eu parei para ler, pensei, bom, para mim essa informação não faz tanto sentido. E isso eu tinha visto só a manchete. E parece sempre que são as outras pessoas, certo? Já compartilhei também vaga de emprego, achando, super legal, nem existia empresa, esse tipo de coisa. Onde achamos mais informações, onde essa ideia vai nos levar, são as perguntas base para a gente fazer quando a gente olha para uma informação, para uma fonte de informação. Quando foi publicado, isso é novo, isso é atualizado, quando isso foi compartilhado. Aqui, especificamente, para falar sobre novo e sobre atual, tem uma questão. Nem tudo que é novo é atual e nem tudo que é atual é novo. Na medicina, no direito também isso é bem vivo. Eu tenho, por exemplo, eu posso ter uma publicação de hoje de manhã falando sobre uma descoberta dermatológica, alguma coisa. Descobriram, sei lá, como evitar rugas, como interromper as rugas. O processo, né, de enrugecimento da pele. Ok. Isso foi 7 horas da manhã. Aí, novo, atual, certinho. Meio-dia saiu outra publicação falando que não tem como evitar o enrugecimento da pele. Essa matéria também, essa notícia, esse artigo, ele também é novo, ele também é atual. O de 7 horas, ele continua sendo novo, mas ele deixou de ser atual. Então, a atualidade, ela não é sinônimo direto de novidade. E aí, a gente, quando vai compartilhar alguma coisa, vai ler alguma coisa, a gente precisa olhar a data e a gente precisa entender se aquela informação, naquele momento, ou neste momento, ela ainda é relevante, ela ainda é precisa, ela ainda é informação. Tem das outras perguntas também, por que essa informação foi criada, por que isso é relevante, por que as pessoas devem saber, como sabemos que isso é verdade, como sabemos que isso é falso. Também entender se essa informação ela vai beneficiar ou prejudicar alguém, assim como no quem, aquela pergunta que a gente fez. Da biblioteconomia, a gente vem trabalhando, a gente tem algumas publicações, pulando aqui, tem algumas publicações que vêm trabalhando com as questões relacionadas à interrupção. Interrupção não, na verdade, penso no pensamento mais de prevenção para a elaboração, compartilhamento e disseminação de informação falsa. Tem a ALA, tem a IFLA. Eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo da Wikipédia, gente. É também interessante estabelecer aqui, porque eu tenho colegas no meu departamento, no curso, lá no espaço da universidade, que falariam assim, por exemplo, eu falei da Wikipédia que criaram um verbete lá para enganar o estagiário, aí falariam assim, usou a Wikipédia, esse foi o problema. O problema não é a Wikipédia, o problema é como eu avalio o verbete que está na Wikipédia. E eu estou falando sobre isso porque tem uma iniciativa de uma federação internacional da biblioteconomia, da ciência da informação, que ela faz campanhas com os bibliotecários para que os bibliotecários consigam participar da validação dos verbetes que estão na Wikipédia. Assim como tem outras pessoas trabalhando também, não só com bibliotecários, com especialistas para que eles validem os verbetes, tá? Então, não é tanto a fonte de informação, é o que está na fonte de informação. Aqui é um exemplo também da IFLA, para a gente conseguir avaliar a informação, se ela é falsa, se ela é verdadeira, considerar a fonte, verificar o autor, verificar a data, se aquilo ali tem algum direcionamento de preconceito, que eu preciso ler mais, que eu preciso procurar outras fontes de informação, se aquilo é uma piada. E toda vez que eu leio isso, eu lembro de um caso também que aconteceu comigo, quando eu, uma vez, também estava na internet e recebi uma matéria, não lembro nem como é que foi, talvez Facebook, eu não sei. Vi uma manchete assim, Angela Bismarck implantará o 3º seio. E eu fiquei muito chocada, e não é brincadeira, eu passei parte do meu dia pensando em qual lugar que ela ia colocar o seio. Até que eu descobri que aquilo ali era uma informação do sensacionalista, que hoje a gente sabe o que é. Mas eu acho que foi a primeira matéria, a primeira brincadeira que eles fizeram. Então, assim, talvez tenha sido ingenuidade minha achar que alguém colocaria um 3º seio, embora isso, nessas circunstâncias, pudesse ser possível, né? Mas então, depende da autoria.
Mas é isso que eu quero... Assim, eu tinha que talvez ter parado e pensado, bom, isso deve ser uma piada. Mas eu não pensei. Eu fui direto para em qual lugar que ela comecei a calcular, em qual lugar ela ia colocar o terceiro seio. Aqui da iniciativa que é de competência e informação, a Unesco vem trabalhando também. A Unesco, nesse momento, tem uma área específica que ela vem trabalhando, um tema específico que ela vem trabalhando, que é competência e informação, e ela chama de competência em mídia e informação. E aí, por isso, quando a gente fala de competência e informação, a gente pode relacionar os estudos da biblioteconomia, da ciência da informação, com a comunicação. Tem vários infográficos que eles apresentam, mas aqui a síntese, assim, o que eu quero falar para vocês, é que todos nós somos responsáveis e somos solidários na checagem, na avaliação, na análise da informação. Todo mundo, tá? Você passa para mim. Aqui é a apresentação da Unesco sobre competência e informação. And information literacy, critical thinking and creativity, literacy, intercultural, citizenship, knowledge, sustainability, equals MilClicks. We click millions of times each day. We click to search, read, watch, listen, interact, play, and create. But are we doing it wisely? Behind each of the clicks, there is information or content someone created. Do we know where to find information and what sources to believe? Do we know how to critically engage with information, media, and technology to get involved into peace building, dialogue, promote tolerance, diversity, equality, freedom of expression, and for better internet experiences? MilClicks is a new movement about media and information literacy. It is started as a shared effort of UNESCO, partners, and all of you. Use Facebook, Twitter, and Instagram to play, relax, and learn. Involve your minds and hearts by sharing posts, tips, solving quizzes, creating content, and learning new skills. But we will also challenge you to practice your media and information literacy skills, to click wisely, creatively, and critically. This is part of what media and information literacy is about. Are you up for it? Join the movement. Look up, share, and create relevant content using MilClicks hashtag and become a MilClicker. Coming soon, accumulate MilClicks digital currency for wise clicking. Ninguém vai ganhar nenhuma moeda não com isso, tá? Mas é só uma brincadeira da Unesco. Aqui, voltando. Para finalizar, a ideia hoje é a gente entender que quando eu falo de desinformação, quando eu falo de informação falsa, quando eu falo de fake news, eu preciso ter critérios, estabelecer critérios para avaliar a informação. Para avaliar, considerando que a minha opinião não é o que vai avaliar a informação. São os critérios que eu estabeleço, os critérios para analisar a informação. E entendendo que se eu produzo, se eu compartilho, se eu dissemino uma informação falsa, o problema é meu também. Eu sou solidária a essa informação, ou a desinformação. E aqui um elenco, né, de dicas da Unesco falando sobre como pensar criticamente, ter a mente aberta, reconhecer suposições, analisar, explorar, avaliar, desafiar, tirar suas próprias conclusões. E é isso. Obrigada, gente. Acho que a gente pode fazer perguntas. Primeiro, agradecer a todos os presentes que se dispuseram na hora do almoço a virem aqui. Dizer que é um tema, a minha opinião pessoal, bastante relevante. E aí eu já não sei mais agora se é desinformação, se é fake news, a questão das eleições americanas. Não, eu não sei. Porque existe a tese que uma parte significativa, uma variável significativa das eleições americanas foram determinadas pela Rússia, né, que aí pode falar de fake news ou de desinformação. Então, o tema é relevante. E mais relevante agora, que é um ano eleitoral, e a gente sabe que as eleições serão decididas pela internet, né, que é um fato, que há uma parcela da população que as informações não chegavam e agora chegam. Então, eu acho que esse tema também é relevante por causa disso, né? E mais até no Rio de Janeiro também a gente vive
momento de desinformação também. Essa questão da intervenção também, as pessoas ainda não têm ideia, porque há muitas desinformações do que está acontecendo. Então, assim, vejo que é pertinente o tema, agradecer, e dizer que isso aqui é o primeiro projeto, a primeira etapa desse projeto, que é informal, mais leve, assim, a gente pode dar um tom mais de brincadeira mesmo, mas passar uma mensagem sólida, né, convincente e útil, para que a gente não perca o tempo, né, o nosso tempo, que foi o que aconteceu aqui. Já dou os parabéns de novo. Então, muito obrigado. Eu queria só dar um recado do próximo, que será dia 13 de junho, e aí, trazendo a pluralidade do projeto, nós vamos falar sobre a importância de inovações em políticas educacionais e metodologias de ensino. Quem vai falar é um profissional chamado Rafael Parente, que é PhD em Educação pela New York University, criador e apresentador do canal Educação na Veia. Vamos falar como compreender tipos de mudança que é necessário implementar em nossas escolas e sistemas educacionais para que possamos formar crianças e jovens que estejam prontos para encarar os desafios de hoje e do futuro, que tem a ver até com o tema aqui, né? Eu acho que até permeia, por uma coincidência, sendo sincero. Tá bom, gente? Muito obrigado e bom almoço, né? Tchau.